Nas primeiras horas de uma segunda-feira de agosto de 1911, Vincenzo Perugia está encolhido em uma escadaria mal iluminada no Louvre. Seu rosto está pingando suor enquanto ele rapidamente remove seu avental branco e o envolve em torno de uma pequena pintura. Uma pintura que ele não deveria ter, e uma obra de arte que ele acredita pertencer à Itália e não à França. O que ele carrega pelas portas do fundo do Louvre é a Mona Lisa, a obra-prima renascentista do pintor italiano Da Vinci. Mas essa não é apenas uma pintura qualquer, esta é a pintura. O deslumbrante retrato de Lisa del Gioconda é amplamente considerado uma das maiores obras de arte de todos os tempos. E essa fama se deve em grande parte ao roubo por Vincenzo, que fez o mundo voltar sua atenção para essa pintura. O que o mundo viu quando ela retornou à França 2 anos depois foi aquele sorriso. Um sorriso que foi o resultado da dedicação de Da Vinci em aprender ciência além da arte. Seu conhecimento dos músculos faciais guiou suas mãos para pintar seu sorriso enigmático. E a pintura se tornaria um dos maiores encontros entre a arte e a ciência do mundo. Quase um século depois, uma máquina percorreria as ruas e paralelepípedos da Itália, criando mais uma vez uma combinação de engenharia e poesia. A criação de um homem que atravessou grandes oceanos, subiu na vida a partir de origens humildes e enfrentou os titãs dos supercarros. O que ele criou seria uma orquestra movida por 12 cilindros e uma bela escultura feita de fibra de carbono. O Grisonda era uma obra-prima moderna, um supercarro que se destacava sozinho, enquanto os Lamborghini se tornavam ultrapassados e as Ferraris se tornavam clínicas e entediantes. O Zonda espalhava sua pintura colorida pelas ruas da Itália e trazia vida de volta a Módena. Esta é a história de uma performance revolucionária de um verdadeiro virtuoso, um conto tecido em fibra de carbono e 12 cilindros. Esta é a história do ato de abertura de Horácio Pagani. E eu sou o Daniel, e seja bem-vindo a mais um episódio do Homem por Trás da Máquina. Nos anos de 1980, Módena, na Itália, é o lar de alguns dos maiores fabricantes de supercarros do mundo, de Tommaso, Ferrari e, é claro, Lamborghini. E esse período foi a era de ouro da Lamborghini. Após o sucesso do Miura, sua próxima criação se tornaria um grande sucesso, o Countach. Certo, era desconfortável, difícil de dirigir e impossível de olhar para trás. Mas o Countach era inegavelmente uma obra de arte em movimento, e por um breve momento a Lamborghini estava no topo do mundo. Mas esse momento não duraria. À medida que os anos avançavam, ninguém podia se dar ao luxo de comprar essas máquinas fantásticas e a Lamborghini mal conseguia pagar para fabricá-las. A paixão italiana então cedeu e fez um acordo com o industrialismo americano, quando a Chrysler assumiu a Lamborghini e o sol parecia estar se pondo sobre o renascimento automotivo italiano. Módena começou a parecer uma cidade fantasma e os pôsteres de supercarros italianos foram substituídos pelas estrelas ascendentes do Japão e Grã-Bretanha. A Lamborghini estava à beira da falência, a de Tommaso desapareceu silenciosamente e a Fiat estava desesperada para manter a Maserati e a Ferrari. Felizmente, durante todo esse tumulto, um jovem varreu os pisos da fábrica da Lamborghini e ele tinha algo a provar. E o mais engraçado é que uma das histórias mais notáveis de design e arte não começou em Florença ou Roma, mas na Argentina. O berço das canetas esferográficas aos desenhos animados e, é claro, do chimichurri. Eu gosto de cozinhar e eu confesso, eu adoro chimichurri. Quando um menino chamado Horácio Pagani nasceu na cidade de Cacilda, os pais de Horácio o criaram com o salário modesto de um padeiro e uma professora de música. Era mal o suficiente para mantê-los, o que significou que quando Horácio quis a sua bicicleta, ele precisou se virar nos 30 e construir a sua própria. Ele usaria essa bicicleta para andar pela cidade e admirar carros, e uma das suas primeiras fascinações foi um dos carros esportivos mais importantes já feitos, o Jaguar E-Type. Não dá para exagerar o quanto esse carro conversível inspirou designers ao redor do mundo, certamente é um tema que vale a pena abordar no futuro. Quem sabe um vídeo só sobre esse carro, né? Horácio encontrou um E-Type em sua cidade e passou horas examinando cada detalhe daquela máquina escultural. Não havia muitos carros bonitos naquela pequena cidade sul-americana, então a chance de estar perto de um carro tão influente foi algo que mudou a sua vida. Aquele E-Type foi uma revelação para o jovem Horácio. A ideia de que um carro poderia ser deslumbrante, belo e com o rugido de um leão ecoando sobre a sua carroceria. A partir de então, o foco de Horácio se estreitou. Entre suas aulas de música, ele lia revista de automobilismo e isso começou a gerar dentro de Horácio uma paixão por carros. E em uma dessas revistas ele conheceu sobre a cidade de Módena, berço dos carros mais incríveis fabricados até então. Talvez fosse o sangue meio italiano correndo suas veias, mas Horácio no fundo sabia que ele chamaria a Itália de lar. Durante sua adolescência, Horácio consertava coisas para os moradores em sua oficina. O trabalho dentro daquelas paredes refinaria suas habilidades e o levaria a desenvolver sua filosofia central. Com as mãos, ele criaria arte, tocaria piano, esculpiria madeira e moldaria metal. Mas com a mente, ele criaria máquinas, consertaria bicicletas e projetaria o carro dos seus sonhos. Como Da Vinci, Pagani buscou combinar arte e ciência. Em 73, Horácio partiu para a faculdade para cursar engenharia e arte ao mesmo tempo. Enquanto isso, administrava um negócio bem sucedido em sua cidade natal, criando desde banquetas até trailers. Mas no final de 70, ele finalmente começou a realizar sua paixão, criar um carro. O melhor tipo de carro, um carro de corrida.
Horácio desenhou a carroceria aerodinâmica do seu carro de Fórmula 2 com confiança, mas lhe faltava o conhecimento de engenharia para construir um motor para ele. Então, ele entrou em contato com a Renault, que era uma das pouquíssimas fabricantes que estavam na Argentina naquela época. Com seus projetos em mãos, ele exigiu que a Renault lhe desse um motor e o deixasse integrar sua equipe de fábrica. Eles concordaram. Os resultados na Fórmula 2 não foram extraordinários, mas ainda assim foi um feito impressionante para o universitário construir um carro competitivo de corrida. E no final de 70, todos estavam em busca de um novo Gordon Murray. A Renault viu em Horácio essa mesma centelha e decidiu envolvê-lo cada vez mais no projeto. Para quebrar o gelo, eles trouxeram outro campeão argentino de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. E guarda esse nome porque ele é fundamental para o que vem a seguir. Fangio e Pagani rapidamente se tornaram grandes amigos e Horácio assinou com a Renault como consultor de design. Para inspirar o jovem Horácio, seu novo amigo o levou para conhecer os chefes da Fiat e da Mercedes, para quem ele havia pilotado no passado. Para Fangio, era uma oportunidade de transmitir seu vasto conhecimento das corridas e, claro, uma desculpa para festejar com o jovem Pagani. Para Horácio, era a sua primeira experiência real ao lado dos gigantes da indústria automobilística. Essa experiência foi o empurrão final. Horácio sabia o que precisava fazer. Em 83, ele arrumou as malas e se mudou para Modena. Chegou à Itália sem perspectivas reais, levando consigo uma barraca, bicicleta e 5 cartas de recomendação do seu amigo Fangio. E o mais engraçado é que hoje o dono dessas máquinas incríveis levou essas 5 cartas implorando por uma oportunidade de emprego nas 5 maiores montadoras. E o resultado foi rejeitado pela Fiat, de Tomaso, Maserati e Ferrari. Por último em sua lista estava a Lamborghini, os criadores das máquinas mais belas até então, o lugar perfeito para Horácio que buscava combinar arte e ciência. Mas eles também disseram não. Sem mais nada a perder, ele apareceu na porta da Lamborghini mesmo assim, e a contragosto, eles deram ao jovem uma oportunidade de emprego. Aonde? Limpando o chão da fábrica. Cercado por homens que construíram 350 GT e um Miura, ele olhava em volta de boca aberta com estrela nos olhos e a vassoura na mão. Horácio Pagani é agora o zelador oficial da Lamborghini. Todas as manhãs, ele subia em sua bicicleta, saía da sua pequena cabana aos redores e ia trabalhar, limpando cinzas de charuto e manchas de óleo sobre a soma das máquinas que ele só podia sonhar em projetar. Sendo um trabalho sujo e ingrato ou não, a sua paixão nunca diminuiu. Com muito esforço e paciência, Horácio logo começou a subir na hierarquia, graças à sua experiência em fibra de vidro adquirida na Argentina. Ele conseguiu um lugar novo na equipe de compostos da Lamborghini. E o seu primeiro projeto? A carroceria do LM002, a selvagem e inovadora máquina de guerra italiana, um caminhão gigante parecido com um Humvee. Foi uma saída estranha para uma marca de carros superesportivos, e o monstro V12 Off-Road foi um completo fracasso comercial para a Lamborghini. Mas para Horácio, esse foi o impulso que ele precisava na sua carreira. Ele provou seu valor para os executivos da Lamborghini e até fez amizade com o lendário piloto de testes Valentino Balboni. Seu próximo desafio era finalmente trabalhar em um verdadeiro Lamborghini, reestilizando e aprimorando o pouco amado Jalpa. Em 87, seus sonhos estavam prestes a se realizar. Ele se tornou engenheiro-chefe do departamento de compósitos e ficou obcecado com um novo material, a fibra de carbono. Um material forte de última geração já testado e aprovado nas pistas de corrida. Horácio queria, mais do que tudo, construir uma edição especial do Countach com esse material revolucionário. Tudo que ele precisava era de um autoclave, e sua equipe da Lamborghini poderia começar a trabalhar, mas os chefes não davam a mínima para a fibra de carbono. Afinal, a Lamborghini não corria em competições e a Ferrari não usava. Então, por que eles deveriam? Não sei você, mas eu já trabalhei para chefes exatamente assim. E cara, não é nada legal. Quando você trabalha para um chefe desconectado, preguiçoso e sem inspiração, às vezes você tem que simplesmente fazer por você. E o mais engraçado é que depois de ouvir não 2 vezes da Lamborghini, a ousadia que ele teve no começo de aparecer, ele fez agora. Foi ao banco e pegou um gigantesco empréstimo para comprar a sua primeira autoclave. E para quem não sabe, a autoclave é basicamente um enorme forno a vácuo usado para moldar e fortalecer a fibra de carbono. E Horácio, depois do empréstimo, simplesmente apareceu na Lamborghini com uma dessas. Quanta audácia, não é mesmo? Trabalhando com folha de fibra de carbono e desenvolvendo novas técnicas do zero, Horácio e sua equipe especial criaram o Lamborghini mais rápido do mundo, o Countach Evoluzione, um protótipo de tecnologia feito de fibra de carbono e alumínio. Graças ao uso desses novos materiais, a equipe de Pagani conseguiu reduzir o peso do Countach. Pasmem, pesava menos do que um Mazda Miata. E ainda assim era impulsionado pelo massivo V12 da Lamborghini. Isso significava que esse novo Countach poderia atingir 0 a 100 em cerca de 4 segundos e ultrapassar 320 km por hora. Para você ter noção do absurdo do que Pagani fez, era um carro conceito que era mais rápido do que o carro mais rápido da época, que era o Porsche 959. Tudo bem, talvez esse carro não era tão bonito, mas era a prova de que Pagani sabia do que estava falando. Ele estava convicto que esses novos materiais eram o futuro dos carros esportivos, mas a Lamborghini continuava a ignorá-lo. Provavelmente porque estavam quebrados e a ideia de construir carros com materiais mais caros, usando enormes autoclaves, não era uma boa ideia. Era o final dos anos 80, as vendas dos supercarros haviam caído, e embora a Lamborghini fosse uma pequena empresa, ela simplesmente não conseguia se adaptar à nova maneira de produzir carros.
Isso, claro, frustrou Pagani. Sua filosofia era que os carros deveriam ser belos e funcionais a qualquer custo. Eles não deveriam ser projetados com lucro em mente. Ele não se importava se alguém os comprasse. Ele viu os carros esportivos como arte, digna de existir apenas para existir. Depois de lutar para tentar levar o touro italiano em uma nova direção, ele apertou as mãos de seus engenheiros, embalou seu autoclave, partiu e disse: até mais, muito obrigado. Mas, vamos lá. O que havia de tão especial na fibra de carbono que fez com que Horácio largasse a Lamborghini, fizesse um empréstimo gigantesco e abrisse a sua própria empresa? A questão aqui é que a sua dedicação ao material provavelmente se devia ao seu mentor de longa data, Fangio, que foi provavelmente o piloto de corridas mais azarados da história. Ele caiu de um penhasco durante um rally em 48. Alguns anos depois, ele foi lançado seu carro em Monza. Em 55, ele correu para a Mercedes-Benz em Le Mans e todos sabemos como isso acabou. Ele até foi sequestrado em Cuba. Fangio era azarado como ninguém. Em 81, ele foi convidado para a Itália para ser homenageado no Grande Prêmio de Monza. Lá, o recém-construído McLaren, pilotado por John Watson, saiu da pista e bateu em uma barreira. Era o tipo de acidente que a maioria dos pilotos dos anos 80 não sobreviveria, mas, milagrosamente, Watson desceu da metade restante do seu carro sem ferimentos. O segredo para sua sobrevivência foi que o MP4/1 foi o primeiro carro a ser construído com um monocoque de fibra de carbono. Essa estrutura manteve o Watson seguro do impacto. Ele também manteve o carro leve e rígido, iniciou uma tendência que perdura até os dias de hoje. Fangio e o resto do mundo das corridas aprenderam um fato imutável naquele dia: o futuro seria a fibra de carbono. E Horácio gostava só um pouquinho disso. Naquela época não era um material fácil de trabalhar. A própria McLaren teve que enviar seu projeto para Hercules Aeronautics para construir os componentes de fibra de carbono, porque ninguém nas corridas sabia como trabalhar para aquilo. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. E a transição para o uso dessa tecnologia para a produção exigiria um gênio. Em 87, a Lamborghini tinha um desses gênios à sua disposição, Horácio Pagani. E adivinha? Pois é, infelizmente, ele foi ignorado. Ou, felizmente, né? E o resultado disso foi que a Lamborghini perdeu a corrida de construir o primeiro supercarro em fibra de carbono, que viria a ser uma tendência para os próximos anos, até hoje. Esse título foi passado para Jaguar e depois, com Gordon Murray, em 92, o McLaren F1 balançaram a indústria automobilística para sempre. O carro, na época, conseguiu bater incríveis 391 km/h. E esse feito provou ao mundo que Horácio Pagani estava certo. Quando o McLaren F1 começou a ser vendido em 92, Pagani finalmente começou a trabalhar em seu próprio supercarro. Pegou sua autoclave, levou para a Itália e abriu a sua oficina conhecida como Modena Design. Essa nova empresa rapidamente se tornou uma das líderes mundiais em design e produção de fibra de carbono. Da porta de sua fábrica saíam peças para a equipe de Fórmula 1 da Ferrari, a equipe de MotoGP e carros de turismo ao redor do mundo. Horácio rapidamente fez seu nome como o cara que poderia tornar carros rápidos ainda mais rápidos. Se você era uma equipe de corrida no início dos anos 90, você queria que o Pagani tinha a oferecer. Em algum lugar, entre consultoria com a empresa que ele havia deixado para trás, na nova Diablo e construção de peças secretas de aeronaves, Horácio ligou para seu velho amigo e mentor, Juan Fangio, e disse: por favor, meu brother, venha cá me ajudar. Era hora de finalmente seguir adiante com seu grande plano, tornar-se o próximo grande fabricante de carros de Modena. Ele batizou o projeto de C8, em homenagem à sua esposa, Cristina, e ao seu amor pelos carros de corrida da Mercedes C-Class. Para começar, Fangio e Pagani reuniram tudo o que aprenderam sobre corridas e construção de peças de carros de corrida, e aplicaram esses conceitos em um design de carro radicalmente novo. Sua aparência externa foi inspirada nos carros de corridas do grupo C. Nos anos 80, os carros de Le Mans estavam se tornando baixos aerodinâmicos e incrivelmente rápidos, passando os 320 km na reta. Mas sua inspiração nas corridas não parou no grupo C. Nos anos 90, a Nissan pegou o Z32-300 DX e o transformou em um campeão de Le Mans. Horácio tomou notas. Afinal, era um carro rápido e ele estava projetando um carro ainda mais rápido. Então, ele adicionou alguns dos avanços aerodinâmicos do Nissan aos seus próprios desenhos. Depois de sua experiência na Lamborghini, ele incorporou painéis de carroceria em peça única e portas grandes, talvez lembrando de como era difícil entrar e sair de um Countach. Graças à parceria com a Renault, onde ele ajudou a projetar novas peças aerodinâmicas de fibra de carbono para seus carros de corrida e para o conceito Space F1, ele aprendeu lições importantes sobre design estrutural. Ele caminhava por sua oficina todos os dias, conversava com Fangio e Balboni, fazendo ajustes no design com base nas experiências dos dois. Mas antes que ele pudesse começar a trabalhar no carro legal, o projeto C8 precisava de algo ainda mais importante: um coração por trás. Com a ajuda de Fangio, que havia sido piloto de corrida da Mercedes, Horácio foi até a AMG e pediu um motor. Ele sabia que a AMG estava desenvolvendo motores mais potentes para seu programa de corrida, mas pediu humildemente um motor V12 de 6 litros, o mesmo usado nos sedãs da marca. A Mercedes concordou e prometeu a ele 5 motores M120 V12 de seu estoque.
Aqui fica a clara diferença entre Horácio e os outros projetistas de carro. Gordon Murray, ao projetar a McLaren F1, exigiu um V12 que tivesse mais de 550 cavalos. E ele ficou frustrado quando a BMW não conseguiu reduzir 9 kg do bloco do motor. Já Horácio só queria um V12, porque todos os melhores carros usavam um V12. O fato de ser um motor de 400 cavalos não incomodava nem um pouco. O que importava para Horácio era o som do motor. Sua mãe o ensinou a tocar piano e esse amor pela música nunca o abandonou. Para Horácio, a sinfonia do V12, cantando em um som uníssono, era muito mais importante do que alguns cavalos a mais. Finalmente, tudo o que restava era combinar todas as peças e dar ao carro um nome. Ele o chamou de Fangio F1, em homenagem ao piloto que esteve ao seu lado desde o começo. Mas, tragicamente, nos primeiros dias de maio de 95, Fangio faleceu devido a complicações de saúde. Sua vida foi uma tapeçaria colorida de história do automobilismo, e sua morte foi um golpe devastador para Pagani. Após um luto intenso, Horácio voltou ao seu escritório para continuar o projeto que começaram juntos, mas ele não poderia, em sã consciência, nomear o carro em homenagem a seu mentor tão pouco tempo antes de sua morte. O projeto C8 seguiu, sem nome, por anos. Finalmente, em 98, após 6 anos de desenvolvimento, Pagani levou um protótipo de volta para sua terra natal, a Argentina. Lá nos Andes, os ventos podem atingir mais de 240 km por hora, tornando-se o local perfeito para testar a aerodinâmica de um carro. Os habitantes locais chamavam essas rajadas de vento de Zonda. Abençoado pelo espírito de sua terra natal, o C8 voltou para Modena com um novo nome, o Zonda C12, uma homenagem aos ventos, à sua esposa Cristina e aos 12 cilindros. E no Salão de Genebra de 99, ele foi finalmente revelado ao mundo. Foi uma decisão corajosa de Horácio criar um supercarro totalmente novo no final dos anos 90. A McLaren F1 havia elevado o nível para todos na indústria. A Ferrari e a Lamborghini estavam se tornando cada vez mais titãs. Para se destacar entre esses gigantes, o novo supercarro teria que ser algo verdadeiramente único. Felizmente, único sempre foi a essência de Pagani. Em 99, você podia comprar uma Diablo, um supercarro gigante e poderoso com um V12 feroz, mas ele já tinha 10 anos de idade e usava faróis da Nissan. Pô, Lamborghini, tá de sacanagem, né? O Zonda, por outro lado, era uma escultura sob medida, feita com materiais futuristas. E como apenas 5 seriam produzidos, o preço não importava. Eles já eram obra de arte com um preço inestimável. Nada no Zonda era comum. A tampa do motor era presa com uma correia de couro, complementando as malas personalizadas ao lado do V12 Mercedes, envolto em fibra de carbono. O interior extravagante fazia até um Rolex parecer comum. Botões enormes brotavam de um painel de alumínio cercado por camurça, couro ou qualquer outro material que o cliente desejasse. Porque o Pagani faz assim. Cada C12 era uma máquina totalmente personalizada e feito à mão. O conjunto de pedais era de alumínio usinado e ajustado sob medida para a posição de dirigir do proprietário. Os bancos foram projetados para se moldar ao corpo como um terno de alfaiate, só que feitos com materiais ainda melhores. As saídas de ar-condicionado pareciam motores de foguete. E finalmente, por toda a parte interior, havia aquele material leve e incrível, a tal da fibra de carbono. Lembrando que esse carro não era apenas uma obra belíssima, mas também uma maravilha da engenharia. Ok, ele tinha apenas 400 cavalos de potência, vindo daquele motor V12 comum da Mercedes. Mas ele era leve e aerodinâmica, então seu desempenho estava no nível do que se esperava dos melhores da Itália. Mas se você estava julgando um Pagani Zonda apenas por sua velocidade, você estava perdendo completamente o ponto. Você não julga a Capella Sistina pela quantidade de pessoas que cabem lá dentro. O Zonda era muito mais do que apenas um carro. Os carros da mesma época do Zonda, como a CLK GTR e a Diablo, eram praticamente impossíveis de dirigir. A GTR era difícil de entrar, duro para trocar de marcha e muito irritante. Era um carro de corrida e não se importava nem um pouco com o conforto do proprietário. A Diablo, por outro lado, era um peso morto disfarçado de carro, preocupado apenas com a estética sem ligar muito para o conforto do motorista. O Zonda, no entanto, graças à sua construção ultra leve, seu interior luxuoso e o seu torque absurdo, era um completo prazer de dirigir. Você podia trocar de primeira marcha direto para a quinta e ainda assim acelerar suavemente. Era um truque que Horácio adorava mostrar às pessoas. Para dirigi-lo, você não precisava ser um piloto de corrida. E assim como a McLaren F1, por ter uma carroceria de fibra de carbono, ele não precisava de freios gigantescos ou controles eletrônicos super avançados. Qualquer pessoa literalmente poderia dirigir e ter prazer na direção. E no fim de um passeio de domingo, ele era um carro que você poderia estacionar na frente do Louvre e chamar mais atenção do que as obras que estavam lá dentro. Apesar, na época, o preço exorbitante de quase $300 mil, 57 compradores exigiram um Zonda C12 para si. 57. E agora Pagani tinha um grande problema. Eles só tinham recurso para construir 5 unidades no total e uma delas foi usada para testes. Ou seja, isso que é demanda reprimida. E a resposta dos consumidores provou uma coisa: Horácio sempre esteve certo. Tô até arrepiado de pensar nisso. Ele provou para seus antigos chefes da Lamborghini que sabiam construir um carro de verdade. Com essa nova confiança,
O que veio a seguir foi pura insanidade. Alguns designers e profissionais ficariam satisfeitos com um único sucesso e que daria resultado pro resto da vida, mas Horácio é diferente. Ele escolheu melhorar constantemente os Zonda, sempre analisando suas falhas, ouvindo feedback e ajustando o design. Após o lançamento do C12 em 99, ele imediatamente voltou ao trabalho. No ano seguinte, ele estava de volta em Genebra. Dessa vez, a Pagani tinha mais funcionários e estava pronto para construir um Zonda completamente novo, o Zonda S. Agora equipado com um V12 7 litros de 540 cavalos. O motor desse carro era similar ao lendário CLK GTR. Com suspensão esportiva ajustada e uma marcha extra, ele agora permitiria que você trocasse da primeira direto para a sexta marcha. E seu motor de maior cilindrada não teria problemas em continuar acelerando. O C12S foi uma mudança de paradigma. Ele transformou um supercarro competente em um hipercarro. Um ano depois veio o Zonda S 7.3, que tinha ainda mais torque. Ele se tornou mais moderno e mais refinado, com controle de tração e ABS. Depois veio o Zonda Roadster. Normalmente, quando o carro se torna um conversível, ele perde rigidez e ganha peso desnecessário. Mas, como o Zonda era feito inteiramente de fibra de carbono, sua estrutura permaneceu intacta. O chassi original já era tão rígido que não precisou de reforços extras. Então, veio o Zonda F, lançado em 2005. Finalmente, o nome Fangio foi afixado a uma criação de Pagani. O Zonda F foi extensivamente redesenhado. A AMG conseguiu extrair incríveis 600 cavalos do V12 e o escapamento foi completamente redesenhado. Freios cerâmicas da Brembo e um novo tipo de fibra de carbono chamada Z-Preg, que era mais leve e mais forte. Uma edição especial do Zonda F tornou um dos carros mais rápidos a completar Nürburgring, superando até a Ferrari Enzo. Ele também superou o Bugatti Veyron na pista de teste do Top Gear, como você está vendo nesse vídeo. Velocidade nunca foi a prioridade de Pagani. Uma vez ele disse: a velocidade faz você perder de vista o que realmente importa. Conforme você dirige mais rápido, sua visão pelo para-brisa se torna mais estreita, até que tudo que você vê é a estrada. Pagani, no fundo, queria que você enxergasse o seu carro. Mas isso não impediu de continuar fazendo o carro cada vez mais rápido. A prova disso, o Zonda R, que inclusive chegou em nosso país há pouco tempo. O Zonda R é um carro exclusivo para pista e completamente novo, compartilhando apenas 10% das peças com a versão de rua. Ele foi rumorado como um teste para o futuro do Pagani Huayra, e era tão incrível que deu origem ao Zonda Cinque, a versão legalizada para as ruas do Zonda R. As pessoas realmente queriam aquele carro. Ambos tinham pedal shift e trocavam de marchas em menos de 100 milissegundos, e foram feitos com novo material revolucionário. Pagani sempre esteve na vanguarda da fibra de carbono, então quando decidiu atualizar o Zonda, ele inovou ao criar o Carbo Titânio, uma fusão de fibra de carbono e titânio. Tudo que é coisa mais resistente que isso simplesmente não existe. Apenas 5 unidades do Cinque foram produzidas, como indica seu nome, Cinque, em italiano. Sim, mas isso não era exclusivo o suficiente. Segundo o Cinque, veio o Zonda Tricolore, homenagem à equipe italiana de acrobacias aéreas. Foram feitas apenas 3 unidades, vendidas por 1,5 milhões de dólares cada. Chupa Lamborghini! Então, o festival de Goodwood de 2012, a Pagani revelou sua criação mais rápida, o Zonda Revolution, com o V12 da Mercedes-AMG produzindo quase 800 cavalos, o dobro do primeiro V12, que já era um carro incrível. Assim como muitos Paganis, o Barchetta não era pintado, ele apenas recebeu um verniz azul sobre sua carroceria de carbo titânio, mostrando ao mundo a beleza do material que Pagani havia pioneirado anos antes. Ele foi rumorado como a última versão do Zonda, e no clássico estilo Pagani, apenas 3 unidades foram produzidas. Imagina o preço dessa brincadeira. Um deles foi destruído em um acidente, outro é o carro pessoal de Horácio, e um presente digno para um homem que criou uma sinfonia de máquinas incríveis ao longo de mais de uma década. Cada uma única e cada uma evolução da anterior. Todas inconfundivelmente Paganis. Pagani finalmente pintou sua primeira obra-prima, uma pintura colorida e vibrante do que os supercarros deveriam ser. Não apenas máquinas frias e sem almas, feitas apenas de tecnologia avançada e design sem vida, mas sim peças de arte móveis que exigem atenção e expressam a visão única de seus criadores. Hoje estamos entrando em uma nova era de carros rápidos. Os engenheiros e não os artistas agora controlam o futuro. Os motores estão ficando cada vez menores, transmissões mais complexas e a eletricidade está extinguindo o rugido dos motores. Mas no coração de Pagani, o vento não parou de soprar. Com seu pincel, ele continuou pintando novas obras-primas, o Huayra e agora o Utopia, que inclusive chegou no nosso Brasilzão também. Ainda impulsionado por 12 cilindros, ainda desenhados com linhas poéticas e ainda mantendo viva a alma do Zonda por mais de 20 anos em constantes melhorias. O Zonda nunca perdeu a sua alma, assim como o Da Vinci, uma fusão perfeita de ciência e arte. O que ele deu ao mundo foi a realização completa do sonho de um menino argentino, que sonhava um dia em voltar para a Itália para criar algo especial. O Pagani Zonda foi o vento da mudança que soprou pela Itália e que transformou para sempre o mundo automotivo.